Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Aonde você estiver nos acompanhando nesse momento, estamos dando início à nossa oração da noite, a oração da campanha Eu Não Vou Desistir. Eu já vou pedindo a você que está nos acompanhando, já vai deixando registrado nos comentários o seu nome para a oração, o nome dos seus familiares. Escreva nos comentários, eu não vou desistir, essa palavra de fé que nós oramos todas a noite. E hoje, diretamente da cidade de Herculândia, nós estamos aqui nesse momento, hoje numa concentração de fé, numa concentração de poder, de milagres, de maravilhas. Estamos aqui aproximadamente a 70 quilômetros da cidade de Marília. Hoje, eu realizei os cultos das 8 horas da manhã, do meio-dia, na nossa sede de Marília, e também agora na reunião em Herculândia, reunião da noite, muito abençoada, com o povo querido, o povo abençoado, e daqui nós vamos realizar a nossa oração de hoje. Por isso eu já peço a você, meu querido, minha querida, que já deixe o seu nome escrito nos comentários, o nome da sua família. Eu não vou ter como ler os comentários nessa oração de hoje, devido ao retorno, mas você pode deixar registrado e todas as noites, todos os dias, acompanhe a live, a oração, Eu Não Vou Desistir. A partir das 9 da noite, de segunda a sexta, e a partir das 8 da noite, às 20 horas, sábados e domingos. E nós estamos aqui juntos para orar por você, pela sua casa, pela sua família. Todos os dias nós temos feito esse propósito, essa oração, e graças a Deus temos recebido muitas mensagens de pessoas que têm participado dessa oração, desse propósito, dessa campanha de oração, e tem sido muito abençoada, graças a Deus. Então você, meu querido, minha querida, não desista desse propósito, não desista dessa campanha, esteja presente sempre nesse propósito. Você que está orando por um familiar, não desista. Você que está orando por uma situação na sua casa, na sua família, não desista. Continue buscando, continua lutando, e Deus com certeza Ele vai honrar. A Bíblia fala, o texto sagrado, revela uma história que aconteceu, a qual hoje nós pregamos o dia inteiro na igreja. De um homem que estava, Jesus chegou no lugar aonde estava havendo uma grande discussão, uma discussão. Sabe quando se acontece uma situação, quando acontece uma pessoa cai na rua e de repente vai juntando aquele monte de gente, e aí começa a ficar um falando, não foi isso, o outro não foi aquilo, aí um fala, ajuda essa pessoa, segura ela, e o outro fala, não, não põe a mão, e não sei o que e tal. Mais ou menos isso aconteceu. Jesus chegou, eu estou resumindo o texto, mas Jesus chegou num local aonde, diz o texto sagrado, estava ali os escribas, fariseus, discutindo com os discípulos. E a causa da discussão era por causa de um pai que chegou com um filho endemoniado, possesso de espírito maligno, e esse pai levou o filho até os discípulos, e os discípulos que atenderam, oraram, intercederam, mas não aconteceu nada. Nada aconteceu. Então, o pai, indignado, o pai foi falar com as pessoas lá fora, ó, eu levei meu filho lá, mas não resolveu nada. Isso aí deu pano para meia. Isso aí deu pano para manga, como diz o ditado. E quem chegou na hora? Jesus. Quando Jesus chegou, Jesus falou, o que está acontecendo aqui? E aí o pai se manifestou e disse, olha, eu tenho um filho que ele é mudo e surdo, ele vira e mexe, ele cai no chão, o espírito se apossa dele, atira ele no chão, atira ele na água, no fogo. E resumindo, Jesus disse, ó geração incrédula, eu vou te mostrar aqui no texto, você que está nos acompanhando nesse momento, acompanhe aqui no texto, no livro de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 19, né? Da onde eu estou falando. Olha aí o versículo 19, que diz assim, ó. Jesus disse, ó, então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me.
E aí Jesus pediu para trazer o rapaz, o menino. Trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Olha a situação que ficou esse rapaz. E na continuação do texto diz assim: perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso sucede? E o pai respondeu, né? Desde a infância respondeu. E muitas vezes, o pai acrescentou, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Aí, gente, você que está nos acompanhando, você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando nesse momento, repara aqui no texto sagrado que o pai disse essa palavra, no versículo 22, ó. E muitas vezes o ter lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí foi a gota d'água. Você sabe, você que está nos acompanhando nesse momento, imagina você que tem um dom, que sabe fazer algo, que já tem uma rotina de fazer algo todos os dias, e alguém chega em você e fala para você: será que você pode fazer uma coisa que você já faz? Você faz até com os olhos o quê? Fechados. E alguém fala para você: fulano, será que você pode fazer isso aqui? E a pessoa sabe que você faz. O pior, a pessoa sabe. Esse pai, ele sabia que Jesus fazia diversos milagres, diversas maravilhas. Mas o que aconteceu? O texto sagrado deixa bem claro. O pai falou assim: se tu podes alguma coisa, nos ajuda. Ah, meu irmão. Aí Jesus, olha no texto, olha no versículo 23, você que está nos acompanhando, olha aí no versículo 23 o que Jesus disse. Ó. Ao que lhe respondeu Jesus: se tu podes. Preste atenção na exclamação aqui do texto. Se tu podes. O que Jesus disse aí? Tudo é possível ao que crê. Então, Jesus repreendeu o pai do menino. Olha só. E o problema, gente, você que está nos acompanhando, é esse. A verdade é que quando a gente está vivendo um problema na vida, a gente perde a noção de tudo. A gente fica tão preocupado, a gente fica tão, sabe, ansioso de resolver que a gente se desespera e a gente acaba atirando para qualquer lado. O pai do menino, ele já estava sofrendo, tadinho. O filho dele estava vivendo uma situação que perdia o controle. Então, quando ele viu Jesus, ele falou com essas palavras: oh, se o senhor puder, me ajuda. Quer dizer, Jesus falou assim: se eu puder, se eu posso. Jesus falou para ele: ó, meu irmão, tudo é possível àquele que crê. Jesus não pegou e curou o rapaz imediatamente, libertou o rapaz imediatamente. Negativo. Jesus falou para ele: tudo é possível ao que crê. Por quê? Não adianta, se a pessoa não crê, não acontece. O problema não eram os discípulos. Aqueles discípulos que atenderam o rapaz, que oraram pelo rapaz, que nada aconteceu, não foi pela fé dos discípulos, não. Se fosse pela... Claro que teria acontecido, mas foi pela falta de crença do pai. Você quer ver um exemplo? A Bíblia fala há diversos momentos, mas a Bíblia deixa explícito um momento onde os discípulos saíram com várias pessoas de dois em dois e foram embora, foram levar a palavra de Deus. Depois de um tempo, eles se reuniram, eles se juntaram com Jesus. E quando eles se juntaram, aí isso está no livro de Mateus, de Marcos e de Lucas, o regresso dos 70. E quando eles voltaram, eles estavam assim reunidos e a Bíblia diz que eles diziam: Senhor, nós curamos em teu nome. Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome. Senhor, olha, teve pessoas que foi transformada. Por que essas coisas aconteceram? Porque os discípulos eram iluminados e tinham unção, a bênção de Deus, e através do nome de Jesus. Agora, por que diante daquele pai com filho endemoniado, possesso, não aconteceu da mesma maneira? Por quê? Porque o pai estava com o coração, fechado, corrompido, talvez, de tantas coisas que ele já havia passado. Mas diz o texto sagrado que depois que Jesus falou para ele: tudo é possível ao que crê. Jesus chamou a atenção dele: se eu posso, sabe o que aconteceu?
Olha aí na Bíblia, no versículo 24, diz assim o texto, ó. E imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas. A Bíblia deixa bem claro que o pai, ele estava chorando. Meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando aqui nesse momento, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para você me ver aqui. A Bíblia diz que o pai chorou. Olha lá, ó, versículo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Olha aí, meu irmão, minha irmã. Jesus disse para ele: Olha, tudo é possível ao que crê. Quando o pai entendeu, meu irmão, o pai com lágrimas nos olhos, o pai falou: Eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Sabe o que estava acontecendo? Aquele menino estava sofrendo, aquele pai estava sofrendo por causa do quê? Que o pai estava com uma fraqueza na vida dele, né? Ele foi sincero, ele disse: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E o que Jesus fez? Jesus ajudou ele, imediatamente Jesus ajudou ele, Jesus colocou as mãos sobre a vida dele. E aí diz o texto sagrado, a palavra de Deus, diz assim, ó, versículo 25, vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, para mim está normal, repreendeu o espírito imundo, e diz o texto aqui, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se tivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos, só voltando aqui, ó, mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Olha só que maravilha, né? Olha só que bênção. Ele se levantou, meu irmão, minha irmã. O menino, quando Jesus repreendeu o mal, parecia que tinha piorado a situação. Quando o demônio saiu, parecia que o menino tinha morrido. E todo mundo falou: olha, morreu, agora acabou. Parecia que piorou, mas não. Quando você crê, aquilo que se torna pior aparentemente, se torna mais milagroso ainda, porque Deus, Ele opera, meu irmão, minha irmã, e faz o impossível. E o que aconteceu? Jesus levantou aquele rapaz, aquele jovem, e o texto sagrado também diz, para terminar, a palavra de Deus diz que os discípulos, quando entrou com Jesus em casa, em particular, sabe? No versículo 28, diz assim: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casca não pode sair senão por meio de jejum, senão por meio de oração e jejum. Então, meu irmão, minha irmã, você vê no texto sagrado a palavra de Deus, essa casca não pode sair senão por
o seu coração, feche os seus olhos. É momento de oração. Vamos falar com Deus.